Olá! Nesta semana vamos tratar da análise no domínio do tempo de sistemas em tempo discreto. Na semana anterior, nós tratamos de sinais e sistemas em tempo contínuo. Agora vamos tratar de sinais e sistemas em tempos discretos. Então, sinais discretos são definidos em instantes discretos de tempo. Então, nós representamos um sinal discreto por x de n. Note aqui que, ao invés de parênteses, nós usamos uma notação com conchetes. O n pertence aos inteiros. Os sinais discretos eles podem ser discretos por natureza, ou resultado de uma operação de discretização, ou seja, uma passagem do tempo contínuo para o tempo discreto. Sistemas discretos são aqueles que processam sinais discretos, resultando em um sinal de saída também discreto. Como foi falado, os sinais contínuos eles podem ser discretizados. Então, nós podemos discretizar um sinal e processá-lo através de um sistema discreto. Aqui nós temos uma exponencial contínua, x de t igual a elevado a menos t, em que t pertence aqui aos reais. No processo de discretização, nós escolhemos instantes discretos de tempo. Aqui, esses instantes discretos estão representados por nts. Então, aqui, n representa um inteiro e ts é um número que representa o intervalo em que o sinal é discretizado. Então, fazendo essa operação, nós agora temos o sinal elevado a menos nts e nós podemos utilizar a notação de sinais discretos que está colocada aqui. X de n é elevado a menos 0,1 vezes n. No caso aqui, nós escolhemos o nosso ts igual a 0,1, intervalo de amostragem correspondente a esse valor. Nós ainda temos modelos de sinais discretos equivalentes aos modelos de sinais contínuos que nós vimos anteriormente. O primeiro deles aqui é um impulso discreto, que é bem mais simples do que o seu homônimo contínuo. Aqui, o delta de n ele vale 1 se o n for um instante zero e 0 nos demais instantes diferentes de zero. Analogamente, nós temos o degrau unitário, nós representamos também pela letra U, em que ele é 1 se o n maior ou igual a zero. Então, vamos ter 1 para os valores de n igual a 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, e 0 aí para os valores negativos n. Assim como nos modelos contínuos, o degrau unitário ele vai ser útil para representar sinais discretos causais, bem como abreviar notações que nós vimos anteriores. Nós temos também um modelo que é bastante importante na resolução de equações de diferença, que nós vamos ver posteriormente, que é a exponencial discreta. Então, a exponencial, nós tínhamos a exponencial contínua elevado a lambda t, e se nós substituirmos o t por n, nós teríamos aqui nosso modelo elevado a lambda n representando sinais discretos. Normalmente, nós não utilizamos essa forma, nós preferimos a forma gama elevado a n, em que a correspondência é direta. Então, se nós fizermos aqui gama elevado a n igual a elevado a lambda n, nós temos aqui a correspondência, gama igual a elevado a lambda n, ou aqui a correspondência inversa através do logaritmo natural. Vimos que essas exponenciais têm implicações grandes aí na análise de estabilidade. Então, nós podemos fazer um mapeamento entre o plano lambda, da análise aí da estabilidade dos sinais, com o plano gama. Aqui nós temos em mente aqui essa operação gama igual a elevado a lambda. Então, lá no lambda, nós tínhamos o eixo imaginário, o eixo imaginário. Lá, lembra-se que o plano gama, quer dizer, o plano lambda, ele estava dividido entre o semiplano esquerdo, semiplano direito, e tinha lá o eixo imaginário.
O eixo imaginário corresponde a números complexos da forma lambda igual a j ômega. Se nós fizermos a correspondência com o gama, nós vamos ter gama igual a elevado a j ômega, e esse tipo é, de, de valor de gama, ele corresponde ao círculo unitário. Como é que a gente percebe isso? Se a gente tirar o módulo de gama, nós vamos ter o módulo de elevado a j ômega. Aplicando lá a relação de Euler, nós podemos ver que esse módulo vai ser o cosseno ao quadrado, a raiz, né, do cosseno ao quadrado de ômega, mais o seno ao quadrado de ômega, e isso aqui vai dar 1, raiz de 1 é 1. Então, essa transformação aqui corresponde ao círculo unitário. Da mesma forma, se nós pegarmos um número complexo genérico, né, A mais J ômega, nós podemos aqui fazer essa simplificação aqui com o gama, né, fazendo elevado a A mais J ômega, separa nisso aqui. E a gente tirar o módulo, a gente vai ficar com o módulo de E elevado a J ômega, que é 1, e o módulo de E elevado a A. Se o nosso A é menor do que zero, né, ou seja, nós estamos aqui no semiplano esquerdo do lambda, então nós vamos ficar aqui com este valor menor do que 1. Então, se 1 é o círculo unitário, o menor do que 1 é o interior do círculo unitário. Podemos fazer aqui, né, a mesma coisa aqui para o semiplano direito. Nesse caso aqui, o nosso A é positivo, né, porque a gente está considerando o lado direito. Nesse caso aqui, a exponencial, o módulo da exponencial é maior do que 1, e nós temos aqui o exterior do círculo unitário. Então, isso aqui é uma correspondência, né? Nós vamos ver muito aqui esse tipo de exponencial, gama elevado a n, e a associação com o plano gama é essencial nas nossas análises de estabilidade. Aqui nós temos uma figura que ilustra isso, né? Ou a correspondência entre o mapeamento do plano lambda para o plano gama. Aqui o círculo unitário com o eixo imaginário, o semiplano direito com o exterior do círculo, e aqui o semiplano esquerdo com o exterior círculo unitário e a associação com exponenciais, né? Exponencial crescente, decrescente. Aqui a gente teria um sinal com amplitude constante. Nós temos ainda alguns outros modelos, por exemplo, a senoide discreta, né? Aqui não muda muita coisa, só um pouco a interpretação das unidades. Aqui nós teríamos uma frequência em radianos por amostra ou uma frequência em ciclos por amostra. Aqui aparece esse termo amostra no lugar aí dos segundos aí que a gente teria em um sinal contínuo usual. Aqui, a representação dessa sinoide discreta, né? Nós estamos vendo aqui que você tem as hastezinhas para representar aqui as amplitudes, e que, se a gente contar, né, a gente vai ter aqui um período de 12 unidades. A gente vê aqui onde se repete, aqui você vai contar aqui, né, e você verifica aqui, né, que o período ele é o inverso aqui da frequência. Nós temos ainda, né, nós podemos representar aqui uma exponencial complexa, né? Então, aqui temos as relações de Euler que relacionam as senoides com as exponenciais. Podemos aqui fazer também isolar os termos e obter aqui termos, representações para o cosseno e para o seno. Ainda nós podemos também calcular a energia e a potência de sinais discretos. Então, basicamente, o que a gente faz é substituir as integrais por somatórios. Então, a energia de um sinal discreto, né, nós temos um somatório aqui do módulo das amplitudes ao quadrado.
ainda, né, se a energia for finita, o sinal é de ser de energia. Nós temos também aqui o cálculo da potência. Aqui você nota que ao invés de 1/t quando o t tende a infinito, aqui a gente tem esse termo 1/2n mais 1, que é a quantidade de termos que a gente está somando, né? Então, repare aqui que se a gente está somando de menos n maiúsculo até n maiúsculo, nós vamos ter exatamente 2n mais 1 amostras. N do lado positivo, N do lado negativo e a amostra nula. Então, a amostra, né, com N igual a zero, né, que corresponde a isso aqui. Da mesma forma, se a potência está entre zero e infinito, o sinal é de potência. Nós ainda podemos simplificar o cálculo de potência, né? Se o sinal x de n for periódico, você pode pegar aí a energia de um período e dividir pelo tamanho do período, assim como a gente tinha para sinais contínuos. As operações com sinais também a gente tem algumas operações que são similares e outras são um pouco distintas, né? Então, deslocamento é uma operação similar, a gente pode ter o atraso ou o avanço, né? Dependendo aqui do valor, se a gente está menos alguma coisa ou mais alguma coisa. A reversão no tempo também é similar. E aqui a gente tem duas operações que elas são um pouco diferentes, né? Que é o equivalente aí da gente ter a compressão e a expansão de sinais. Lembre-se que agora, né, a gente está tendo amostras em tempo discreto. Então, quando a gente faz a operação de compressão, ou o que a gente chama de decimação, a gente está eliminando amostras, né? A gente está reduzindo as amostras aqui por um fator de 2. Então, repara aqui que a gente tem essa expressão, o sinal comprimido, e desse lado aqui o que a gente tinha as amostras aqui do sinal original. Repara, por exemplo, se o m for 2, né? X de n igual a x de 2n, a gente só está pegando as amostras com o n par, né, quer dizer, as amostras em tempo par aqui do sinal aqui. Então, há uma perda de informação daí. A gente tem ainda a operação de expansão, que a gente está criando amostras a partir daí, está expandindo o sinal, né? Então, é equivalente, imagina aí uma operação como um zoom que você está dando aí numa imagem. Você não está criando você está, né, criando novos pixels de imagem a partir dos anteriores. Então, você primeiro tem uma etapa aí que você expande a escala dos tempos e depois aí você interpola, né? Então aqui a gente tem uma ilustração dessas operações. Repare aqui que quando a gente faz essa compressão por um fator de 2, a gente está colocando, né, uma amostra aqui desse lado, aqui depois essa 2 ela vem para cá, né? A 4 ela vem para cá, a 6 vem para cá e assim sucessivamente. Repare aqui que você tinha essas 20 amostras e agora você vai ter um número reduzido de amostras, né? Então, aqui, né, houve a compressão, né, a consequente perda de informação. Aqui nós temos a interpolação, né, que sinal com 20, e agora você vai ter um sinal com 40 amostras. Como é que você faz isso, né? Primeiro, eu que cria um espaço vago aqui entre as amostras, né? E depois você usa alguma técnica aqui de interpolação, por exemplo. Poderia substituir esse zero aqui pela média entre os dois intervalos, né? Então, o seu x de 1 aqui, x de 1, ele pode ser a média entre o x de 0 e o x de 2 originais que a gente tem. Tem várias técnicas de interpolações, né? Interpolações lineares, cúbicas e assim por diante, né? Vai depender do nível de precisão e que você quer dar aí ao seu problema. É algo aqui que a gente não se preocupa muito nessa disciplina. A gente quer ilustrar como essas operações são feitas, né?
Então, vimos modelos de sinais, operações de sinais, e agora vamos dar uma olhada nos sistemas discretos. Então, um sistema discreto é um sistema que vai processar sinais discretos e vai resultar também em sinais ou saídas discretas, né? Então, nós vamos representar esses sistemas através de equações de diferença. Né? Para sistemas contínuos, nós temos equações diferenciais, aqui são equações de diferença, e esses sistemas eles podem ser inerentemente discretos, eles por origem, né? Ou a gente pode pegar uma equação diferencial e discretizar essa equação diferencial e transformar ela em um sistema discreto, né? Então, os softwares de simulação eles fazem exatamente isso que a gente está fazendo. Eles vão transformar os sistemas contínuos em sistemas discretos e a gente tem a ilusão de que está trabalhando com um sistema contínuo. Aqui nós vamos ver um exemplo, né? A ideia aqui é projetar um sistema discreto para calcular a derivada de sinais contínuos. Então, o que é a derivada? A derivada é a operação derivada do sinal. Então, o que a diferença aqui é que a gente vai calcular essa derivada só em instantes específicos do tempo, né? Ou seja, nos instantes múltiplos aqui do intervalo t maiúsculo. Então, aqui nós colocamos esse valor, né? Então, nós podemos utilizar as regras de aproximação de derivada. Você pode pegar amostras sucessivas e dividir aqui pelo intervalo entre elas, né? E aqui, quando a gente utiliza a notação discreta, e a gente tem esse t pequeno, a gente pode aproximar esse limite aqui por essa operação que está colocada aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso y de n como sendo a diferença entre o x de n dividido por t menos o x de n menos 1 dividido pelo t. Isso aqui a gente chama de uma equação de diferenças, né? Nós partimos da equação diferencial à equação de diferença. O t ele vai ser escolhido de acordo com o sinal a ser diferenciado, né? É importante aqui que essa aproximação ela seja razoável para isso ser feito. Então, aqui nós temos a representação em diagrama de bloco desse sistema, né? Então, primeiro você discretizou o seu sistema, esse sistema agora faz a derivada, né? Então, ele está subtraindo as amostras x de n do x de n menos 1, então tem uma operação aqui de deslocamento, e isso vai processar os nossos sinais. Então, para processar um sinal discreto, você vai ter que transformar o sinal contínuo em sinal discreto. Então, imagina aí que você está querendo calcular a derivada de uma rampa, então você transforma a rampa num sinal discreto. Um monte de pulsozinhos aqui. O que é que o nosso sistema vai fazer? Né? Vai pegar as amostras, vai subtrair, dividir isso sobre o intervalo, e no final das contas, aqui a gente tem aqui a ação do nosso sistema discreto, né? Aqui, se você partiu do sinal contínuo, pode querer transformar de volta no sinal contínuo. Então, aí você faz uma operação, né, que transforma o sinal discreto em sinal contínuo e vê que aqui a gente teria a derivada do sinal, né? Note que aqui a derivada ela saiu um pouquinho diferente do que a gente teria usual, né? A derivada da rampa seria o degrau. Aqui saiu o degrau, mas com variaçãozinha aqui no início, né? Isso aqui é comum, né? Afinal, esses sistemas discretos, eles são aproximações. Nós podemos generalizar isso aí qualquer equação diferencial ela pode ser convertida em uma equação de diferenças. Aqui está um exemplo aqui com a equação de primeira ordem, né? Então, a gente pode transformar a equação diferencial de primeira ordem numa equação aqui de diferenças. Isso aqui pode ter notações bem variáveis. Aqui a gente tem uma notação usual, né, em que você tem atrasos, mas a gente pode pegar e transformar isso aqui numa equação que tem avanço. É só a gente substituir, fazer uma conversão, né, transformar substituir o nosso n por n mais 1. Isso aqui não vai afetar a equação, é só uma outra forma de trabalhar com essas expressões. Nós vamos ver em
detalhes aí no próximo vídeo. Nós ainda temos classificações dos sistemas discretos, eles podem receber a mesma linha de classificação que os sistemas contínuos, né? Podem ser lineares ou não lineares, variantes ou invariantes no tempo, causais ou não causais, inversíveis ou não inversíveis, estáveis ou instáveis, com memória ou sem memória. As definições são idênticas, né? E não vamos relembrar isso aqui novamente. Então, é isso.